Tan, 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 trarará, trarará. Está começando nesse momento o nosso jornal Olá, Quadrão. gente, boa noite, paz seja convosco. Seja bem-vindo ao nosso jornal Quadrão. Aqui ao meu lado está Vanessa Lima. Boa noite, Neide. Boa noite, você telespectador que está aí do outro ladinho da tela assistindo. O nosso jornal Quadrão hoje, ele tem algo muito especial a nos contar, Neide. Por que, Vanessa? Hoje nós iremos falar um pouco, Neide, sobre a história da Igreja do Evangelho Quadrangular, todo o contexto, né, que se contextualizou naquela história, naquele tempo, e nós iremos falar um pouco sobre tudo. Sim, Vanessa, vamos falar dessa grande mulher que marcou a história do Evangelho Quadrangular. Nada mais e nada menos do que Aimee Semple McPherson. Sim, Neide, nós iremos falar, né, um pouco sobre essa mulher guerreira, que teve muitos desafios na sua caminhada, né? Ela nasceu no Canadá, né? O seu pai, ele era fazendeiro na época. E sim, por influência da sua mãe, Vanessa, Aimee brincava com suas colegas de classe e ministrava a palavra com as suas bonecas. Que interessante. E ela imitava o exército da salvação. Sim, Neide. E no colegial, né, na sua juventude, ela aprendeu um pouquinho lá sobre o famoso Charles Darwin, né? Que foi um cientista muito famoso na época e que ela pôde conhecê-lo melhor a sua história. Sim, Vanessa, e com isso ela ficou confusa e ela deixou o ministério, se esfriou por acreditar em outras crenças e não no Evangelho. Sim. Ela também, Neide, ela casou, né? Muito nova, a Aimee casou muito nova, ela casou com 17 anos de idade, Sim. né? Tem uma parte muito interessante de que ela não conhecia muito, né? O Robert, que era o esposo, né, dela na época, e ele do nada, num momento de uma oração, de um culto, ele chamou ela e pediu ela em casamento, e ela com 17 anos ela acabou aceitando esse relacionamento, né? Ele acabou ajudando muito ela na questão do ministério, as confusões que ela tinha na mente, ele ajudou muito ela, e foi um complemento, né, a união dos dois para o seu ministério. Sim, Vanessa, eles receberam um chamado do Senhor para ir para a China. Aí a Aimee descobriu que estava gestante, grávida de uma menina. Elas foram se despedir em outra cidade, lá onde os pais delas moravam, né? Se despediram dos pais e lá na cidade de Robert ela pregou para 15 mil pessoas, onde 7 mil pessoas se converteram ao Senhor. Glória a Deus. Exatamente. Depois, né, que isso tudo aconteceu, eles acabaram chegando na China, né? Estava tendo uma epidemia de malária, né, muito forte lá na China, e eles acabaram contraindo essa doença, né? Aimee e Robert, eles acabaram contraindo a doença, né? Eles ficaram muito preocupados porque tinha a bebezinha também, né? Mas aí a Aimee, ela conseguiu ser curada, mas infelizmente Robert, ele veio a óbito. Verdade. E com a morte do esposo, Vanessa, a Aimee, ela passou por muita dificuldade. Ela estava com uma criança de apenas 3 meses de idade. E aí ela ficou o quê? Com muita dificuldade financeira. E aí ela voltou para a América. A Aimee voltou para a América e lá ela conheceu seu segundo esposo. Você sabia disso, Vanessa? Interessante. Interessante. Conheceu seu segundo esposo, Vanessa, o Aaron McPherson, onde ele ajudou na sua vida ministerial, financeira e pessoal. Eles tiveram o segundo filho, o Robert McPherson. Muito interessante. Essa questão, Neide, dela ter o seu segundo filho, causou nela um desgaste, né, mental, porque ali ela se viu perdida por ser mãe, né, mãe de 2 crianças. Você que é mãe, você sabe como é. Com certeza. Se viu perdida e teve depressão, teve muitas crises, né? A Aimee, ela ficou muito doente, ela deixou o ministério para que venha se cuidar, né, das suas crianças. E seus pais, Vanessa, eles cuidaram, apoiaram a Aimee nessa época, cuidaram dos filhos. O povo respeitava, começaram a respeitar a Aimee. Abraçou, Abraçou, sim. E ela, né, ela saiu pregando pelos continentes afora, de carro. Corajosa, nossa Sim. querida Aimee. Uma mulher guerreira. Um exemplo, né, para nossas vidas. Na verdade. Ela também, Neide, ela contraiu, né, uma doença, né,
antes dela aceitar o chamado do Senhor para a vida dela, ela passou por outras provações, né? Ela teve apendicite, né? Para quem já teve, sabe como é doloroso, né, ter essa doença. Ela teve 5 operações, né? E chegou a pedir a morte, acredita? Verdade. Pediu a morte, né? Ela ali orou ao Senhor para que o Senhor curasse ela daquela enfermidade. E o Senhor sempre falando ao seu coração, né? Falava justamente isso. Você irás pregar a palavra? Era uma pergunta que o Senhor falava ao seu coração, né? Ela aceitou o chamado do Senhor, aceitou essa pergunta do Senhor e logo em seguida ela foi curada, né? Do que ela estava sentindo naquele momento. A força da oração, o poder da oração. Sim. A fé, né, é muito... Move montanhas, né? Verdade. E depois de ela ter aceitado, né, o chamado do Senhor, ela voltou para o Canadá, né? Sim, Neide. E ela pregando, né, em um certo culto, ela, para muitas pessoas naquela época, ela teve uma visão, né? Que está lá no livro de Ezequiel, a mesma visão de Ezequiel, né? Que está lá no capítulo 1, versículo 1 adiante. Se você aí depois quiser dar uma olhadinha, vai estar aqui embaixo, viu? Para você estar dando uma analisada nessa história que é muito interessante, que fala das cores, que fala dos rostos, né? E ali ela teve essa visão e foi criada, né? Nossa igreja do Evangelho Quadrangular no dia 1º, né? De 1923, que foi fundada essa igreja maravilhosa que pertencemos hoje, né? Sim, Vanessa. A Igreja do Evangelho Quadrangular foi criada no coração de Deus. E foi confiada às mãos da evangelista Aimee McPherson, e responsável por diversas ações que resultaram em grandes impactos evangelísticos. Fundada em 1º de janeiro de 1923. A inauguração da sua sede internacional foi em Los Angeles, na Califórnia. Dias depois foi criado o Instituto de Treinamento Evangelístico Missionário e uma sala de oração. Com base no versículo Orai sem cessar, a Aimee dirigia 21 cultos por semana, com capacidade para 5.000 pessoas. Ela também participava de eventos públicos. Em 1944, a Aimee passou a presidência do movimento e da Cruzada Internacional de Evangelização para seu filho, o Hope McPherson. Essa mudança, Vanessa, não desacelerou o movimento. Muito pelo contrário, sob a responsabilidade passou de 400 igrejas para 10.000. Hoje, Vanessa, já existe quadrangulares espalhados por todos os estados norte-americanos, além de tantas outras espalhadas por 146 países. E agora a nossa irmã Lorena Alves vai estar explicando um pouco a vocês sobre os dados da nossa Igreja do Evangelho Quadrangular. E logo após, nossa irmã Emanuele vai estar relatando um pouco sobre a cor azul da nossa bandeira da Igreja Evangelho Quadrangular. Boa noite, meninas! Boa noite, Neide. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos que estão assistindo. Paz seja convosco. 11.000 igrejas em todo o país. Igreja, 427.000. Congregações, 327.000. 3.382 pastores. 100.000 membros. 17.000 templos. Depois do filho de Aimee, 400 igrejas para 10.000. Boa noite, Neide. Boa noite, Vanessa. Boa noite a você que está nos assistindo. Paz seja convosco. Hoje eu vou falar um pouco sobre a cor azul, azul claro, que está na nossa bandeira do Evangelho Quadrangular, representada pelo símbolo de um cálice, que fala mais especificamente em 1 Coríntios 10:16. Também representa a cura, que fala lá em Mateus 8:17, sobre Jesus, o curador. Veio à terra para levar sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Também é representada pelo rosto de um boi, Jesus como o médico dos médicos. Jesus é representado também como aquele que é o servo de todos nós, que fala lá em Marcos 10:45. E foi isso. Muito obrigada e boa noite. Depois de muitas lutas e conquistas, Vanessa, Aimee faleceu aos 53 anos, deixando um grande legado, principalmente para o Evangelho Quadrangular. Sim, um exemplo, né, de mulher para nós. Verdade. Privilégio nosso, né? Sim. E depois, né, Neide, dessa história maravilhosa, né, da nossa querida Aimee e a fundação em Los Angeles, também tem a fundação da Igreja Quadrangular aqui no Brasil, né?
que inicia esse mês mesmo de novembro, é o ano, né? É o mês, na verdade, da nossa Igreja do Evangelho Quadrangular, que fez 71 anos, né? Aqui no Brasil, para honra e glória do Senhor. E quem deu início, né, à nossa Igreja do Evangelho Quadrangular aqui no Brasil foi o pastor Ronald Williams, né? Que veio com a sua família para aqui para o Brasil. E não foi nada fácil, né? Eles passaram por muitas dificuldades financeiras, se adaptar ao ambiente, né? O nosso ambiente, o nosso calor humano, que é o Brasil, né? Verdade. E passou por muitas provações e desafios, né? O primeiro passo que eles deram, né, na sua carreira aqui foi no Rio de Janeiro, né? Mas antes disso, eles tentaram passando em Belém, em Fortaleza, em Recife, até em Salvador, né? Eles passaram e permaneceram no Rio, acabaram permanecendo aqui no Rio de Janeiro. Eles perceberam que o Rio não tinha muito apego à espiritualidade e acabaram que saindo dali, né? Eles não se sentiram confortáveis ali. Depois de não se adaptar, né, no Rio de Janeiro, eles foram para São Paulo, né, o centro econômico. Eles acabaram não se adaptando ao espaço lá por conta da agitação da cidade. O crescimento econômico não deixava com que as pessoas tivessem, né, um apego, um carinho à espiritualidade. Não era isso que eles queriam, né? Aí eles foram para Poços de Caldas, né? Lá em Poços de Caldas, ele aprendeu a língua portuguesa, porque eles tinham ainda muita dificuldade de se adaptar, das pessoas entenderem, né? E também recebeu muitos convites para pregar lá. Só que ainda assim eles não conseguiram, né, Neide, se adaptar ao ambiente, né? O coração deles não almejava por aquilo naquele momento e eles retornaram novamente para São Paulo, né? E em São Paulo, justamente em São Paulo, na cidade de São João da Boa Vista, né, uma cidade de São Paulo, eles ficaram satisfeitos ali e orou, né, ao Senhor e teve uma resposta ali de que eles poderiam ficar ali. Eles oraram ao Senhor para ter uma resposta de por que eles não estavam confortáveis nas outras cidades, né? E o Senhor falou ao seu coração a seguinte frase, né? Eu até anotei aqui para falar para vocês, né? O Senhor falou ao seu coração assim: segue, vai por estradas e chame para entrar na minha casa. Olha que interessante, Neide. Muito interessante. E aí o Senhor falou isso ao seu coração, ele entendeu que foi uma resposta do Senhor acerca da criatividade, né? E começaram a usar tendas naquela época, para que o povo, chamasse o povo, para que o povo viesse pregar o evangelho dentro de tendas. E daí, daquela época, foi um movimento muito interessante, porque muitas pessoas começaram a customizar, né, tendas, venderam muito, foi um recurso muito, muito grande. E depois disso, eles construíram os seus templos, né, outras igrejas em prédios, como a gente tem hoje a nossa Igreja Evangélica Quadrangular. E nossa irmã Kailane foi atrás de relatos de membros da nossa Igreja do Evangelho Quadrangular Água Fria Sede, sob a direção do pastor Delmário Lopes. Boa noite, Kailane. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Neide. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Hoje eu estou aqui com Geisa. Claro, a diva. Vou fazer algumas perguntas a ela sobre a nossa igreja. Como você se sente ao saber que a nossa igreja foi fundada por uma mulher? Primeiro eu vou enaltecer nós mulheres, somos maravilhosas, né? Todo mundo sabe disso. Uns seres vivos, muito assim, sabe, inteligentes. E é claro, eu me sinto privilegiada. Para mim é um privilégio. Uma mulher, claro, que assim fundou essa igreja maravilhosa, linda que é a nossa igreja, não é isso? E é uma questão de privilégio. É essa a minha resposta. Privilegiada, me sinto privilegiada, empoderada por ser mulher e saber que uma mulher fundou uma igreja tão espetacular. Em outras palavras, a melhor igreja, né? Verdade, verdade. Belas palavras. Obrigada. Belas palavras. Está de parabéns. Fale um pouco sobre como você conheceu a nossa igreja. Bom, eu conheci essa igreja, na verdade, quando eu nasci, a minha mãe ela já era da Igreja Quadrangular. E assim, desde pequena ainda, bebezinha, ela me levava para a igreja. E quando eu comecei, como o povo diz, entender como gente, quando eu me entendi que era uma pessoa, eu já estava na igreja e assim fui crescendo e fui entendendo, né?
é a mensagem que ela nos passa, não é isso? E assim, foi assim mesmo, eu conheci através do convívio diário que eu sempre tive, desde pequena ali sempre indo para os cultos, participando do grupo, e foi através disso que eu conheci, desde pequena, e assim nasci e me criei dentro da igreja quadrangular. É forte. Você sabia que tudo começou através de uma tenda? Sim, sabia e sei muito dessa história, uma história linda, muito linda mesmo, porque era um pequeno grupo de pessoas, né? E assim foi expandindo, de repente foi expandindo e hoje já não sei quantas igrejas são, quantos cristãos, quadrangulação. E assim, um pouco só a internet mesmo, né, para nos dizer, né? E eu acredito que vai ser abordado quantas igrejas são, e é isso aí. E vamos falar sobre uma das cores dela, a cor azul. Você sabe o que ela representa? Sim, a cor azul, ela representa a cura, né? Que Jesus Cristo, como ele curou no passado, ele cura hoje, ele cura eternamente, basta a gente crer. Então a cor azul, ela sim representa a cura. Obrigado por ter participado do nosso jornal. E que Deus lhe abençoe, viu, irmã, por ter participado. Amém. Fica assim à disposição para qualquer dúvida, qualquer coisa, estou aqui à disposição para vocês. Muito obrigada a vocês. Agora estamos aqui com Mari. Boa noite, Mari. Boa noite, Kailane. Eu irei fazer algumas perguntas sobre a igreja e você responderá com suas palavras. Ok. Como você se sente em saber que nossa igreja foi fundada por uma mulher? Bom, para mim é um motivo assim de sentir assim orgulhosa. Eu por ser uma mulher quadrangular, e saber que o nosso ministério foi fundado por uma mulher, isso é um motivo assim a mais para as mulheres se chegar a Deus e ter a ciência que a mulher, ela sabe contornar várias situações. A mulher, e principalmente dentro do seio familiar, a mulher, ela é coluna da casa. E a mulher também é considerada, a mulher de oração, ela é considerada como coluna da igreja. Então é muito importante, é uma sensação mesmo de orgulho saber que o nosso ministério tem grandes grupos de mulheres aí à frente da obra. E para mim também é um prazer estar assim na obra do Senhor também sendo como uma mulher quadrangular. Verdade, belíssimas palavras, viu? Fale um pouco sobre como você conhece a igreja. Bom, para ser sincero, eu já nasci em um berço evangélico. E aos meus 12 anos, muito pequena, eu já caminhava para a igreja, e aos meus 12 anos eu me batizei. E aí, ao longo do tempo eu venho assim na igreja, amo de coração, me sinto muito bem estar na igreja, e para mim, sabe, é um prazer servir a Deus. E na igreja do Evangelho Quadrangular, que é uma igreja que me identifico, e é muito bom e muito prazeroso. E indico a qualquer uma mulher, né? Venha fazer parte desse ministério. Você sabia que tudo começou através de uma tenda? Sim. O evangelismo da igreja do Evangelho Quadrangular, ela assim nasceu de uma tenda. Vem de uma tenda com os cultos evangelísticos, os trabalhos evangelísticos. E graças a Deus tem assim crescido, e em nome do Senhor Jesus vai continuar crescendo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Verdade. E vamos falar sobre uma cor também, de uma delas, né? Que é a cor azul. Você sabe o que representa? A nossa igreja quadrangular, ela tem assim os símbolos, e seus símbolos vêm trazidos de cores, a qual a cor azul, ela representa a cura. É o Deus que cura, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nós servemos, é o Deus que ele traz cura para nossas almas. A cor azul também é a cor do céu, né?
cura, através da cura que o Senhor traz às nossas almas. E o nosso alvo é caminhar aos céus. Então, Deus é o Deus de cura. Obrigado por ter participado do nosso jornal e que Deus continue lhe abençoando. Estamos aqui hoje com Juvenal. Boa noite, Juvenal. Boa noite. Irei fazer algumas perguntas sobre a igreja. Como você se sente saber que nossa igreja foi fundada por uma mulher? Bom, na verdade, apesar das mulheres hoje em dia, né, sofrer muitos preconceitos, com muitas coisas, até que eu me sinto honrado, né, em saber que temos assim uma mãe espiritual que assim foi a nossa fundadora da nossa igreja, né? Isso. Fale um pouco sobre como você conheceu a igreja. Eu conheci a igreja aproximadamente no ano de 1992, por aí assim. Eu tinha uns 16 anos de idade, onde o nosso amigo, o Marlon, que há pouco tempo foi o presidente da Câmara, ele chegou para mim e falou de Jesus para mim, mas ele era de outra denominação e eu sempre ia assim na igreja, assim, sem compromisso nenhum. E nisso, durante os dias que eu ia, eu acabei gostando da doutrina de lá, gostando dos trabalhos de lá e graças a Deus estou até hoje lá. Você sabia que tudo começou através de uma tenda? Sim, com certeza. Vamos falar sobre uma cor dela, que ela tem 4 cores. Vamos falar sobre a cor azul. Você sabe o que ela representa? Sim, com certeza. Hoje, se a gente for olhar dentro da Bíblia, ela está baseada um pouco no livro de Mateus, ali, no livro de Mateus, acho que é 3,17, por assim que fala, quando Jesus foi à casa do Pedro, que a sogra de Pedro estava enferma. Aí representa Jesus, a cor azul, ela representa Jesus como o grande médico da humanidade. Obrigado por ter participado do nosso jornal. Ficamos por aqui. Boa noite, Vanessa. E boa noite, família Quadrão. Boa noite, Neide. Boa noite para você que nos assistiu até aqui. Kailane, que vai assim estar pegando alguns depoimentos para que a gente venha analisar as situações sobre a nossa Aimee. Ney! Mete o dedo em Vanessa. Vai. A mulher saiba, a mulher corta. A igreja foi fundada por uma mulher. Bom, na verdade eu me sinto... É uma barata? Corta. Você telespectador. E sempre Mac Beijo. E aí, os dois. O Rolf e sempre Mac Beijo. Volta me escou. Foi o que, mulher? Bati a mão. Na Bolívia, América do Sul é no Brasil? Fala do Brasil. Robson Mac Não, aqui é o raro. Não. Ele tá vivo? Então vamos contar Já ele. morreu, já. Ele explica assim. Já morreu. Deu verdade? Virar o teste. Foi tu. Amém, mulher é muito brava comigo. Com nós. Vai. Vai. Calma. O pastor Adelmário Lopes.